Gurizada, boa tarde. Hoje é dia 7 de janeiro, quinta-feira. Tô colocando esse vídeo aqui um pouco mais tarde, né? Porque hoje, quinta-feira, não tem tantos jogos para se assistir, é mais na parte da noite, os dois jogos do Brasileirão. Então eu decidi colocar esse vídeo um pouco mais tarde para vocês estarem assistindo aí no horário melhor e para também comentar sobre os jogos de ontem, né? Como vocês podem ver aqui, ontem nós tivemos Boca Juniors e Santos. O Boca Juniors, né, tava como favorito do jogo, tava com uma odd de 1,6 aqui para vencer a partida. Mas como vocês podem ver, o jogo não foi tendencioso pro Boca Juniors. O Santos até teve melhores chances, teve um pênalti que não foi marcado a seu favor, né, que todo mundo tava falando que foi um absurdo, ou seja, o Santos podia até ter vencido a partida, né? Isso daqui, essa partida foi muito boa para quem gosta de fazer lei ao favorito, né? Já que a odd do Boca estava muito baixa para o que o time do Boca é e para o que esse jogo representava, né? Se fosse uma bomboneira cheia numa semifinal de Libertadores, talvez fosse outra história, mas em meio a esses jogos sem público, que vem desde o ano passado aí, times como o Boca Juniors acabam perdendo um pouco da sua força em competições como essa, né? E o Santos conseguiu aí um bom resultado fora de casa, vai jogar pela classificação na final nas próximas semanas, né? A gente pode ter aí daqui a pouco um Palmeiras contra um Santos na final de uma Libertadores, o que seria muito bom pro futebol brasileiro, né? Então, basicamente sobre esse jogo era isso que eu tinha para falar, né? Quem explorou daqui a pouco aí um under de gols ou algo do tipo também pode se dar bem, tendo visto que o jogo não saiu do 0-0. Indo aqui para Barcelona e Atlético, esse foi um jogo que até me surpreendeu um pouco no quesito gols. Eu esperava um jogo com menos gols, tendo em vista que o Barcelona tem muita dificuldade de marcar, mas acabou aí fazendo 3 gols. Não foi um jogo tão fácil assim, né? Tendo em vista que o Atlético ainda fez 2 gols, o jogo terminou 3-2, né? Mas deu para o Barcelona vencer, né? Em determinados momentos, quem fez trade dessa partida conseguiu pegar o Lei Barcelona, né? Tendo em vista que pegou esse primeiro gol aqui, quem tentou pegar esse ajuste de odds, esperando talvez um jogo mais parelho logo no início, já conseguiu pegar aos 3 minutos esse gol aqui. Mas depois o Barcelona resolveu dominar a partida, né? O resto do primeiro tempo inteiro só deu Barcelona até virar a partida e no segundo tempo eles confirmaram, né? Fazendo um terceiro gol que ficou bem difícil aí para a equipe do Atlético. Mas mais uma vez é o que eu falo, né? Essa odd tão baixa do Barcelona não compensa tanto, tendo em vista que todo jogo o Barcelona, mesmo ganhando, passa aí um pouco de sufoco aí se vocês forem parar para ver o placar e tudo mais, né? E muitas vezes não vale a pena aí acabar entrando com as suas unidades numa odd tão baixa. Eu acho que essa odd aqui do Barcelona nesse ano aqui teria que ser pelo menos próxima de 1,8, 1,9, principalmente fora de casa e tendo em vista aí o retrospecto dos últimos jogos do Barcelona não jogando aquele futebol que a gente está acostumado a ver. Aqui nos jogos da Série A aqui do Campeonato Italiano, eu não vou comentar todos eles, porque até no último vídeo eu acabei não falando, porque quando eu enviei o vídeo já tinha passado do horário aqui da maioria desses jogos, mas só destacar aqui a vitória do Atalanta 3-0. Pelo jeito o Atalanta resolveu voltar a jogar futebol, né? É um bom time aí para estar numas próximas partidas ah, buscando aí o back, buscando a vitória deles numa possível múltipla, né? A equipe da Roma também ganhou de 3-1, mas daí enfrentou também o último colocado, um time muito ruim, né? Era um resultado bem esperado já no primeiro tempo, fez os 3-0 e pôde descansar aí o resto do jogo já com o resultado na mão. A Lazio acabou ganhando de 2-1, né? Aqui a odd da Lazio até estava num valor bom aqui, 1,75, né? Esse é um valor que para times como a Lazio, Napoli, eu até concordo, porque são times que mesmo tendo elencos bons, não são tão favoritos assim nas suas partidas, costumam muitas vezes acabar decepcionando e não vale a pena daqui a pouco se arriscar numa odd de 1,3, 1,4 em jogos com times como esse. A Inter de Milão acabou perdendo, eu não cheguei a comentar esse jogo no vídeo de ontem, mas eu até esperava algo do tipo, né, tendo visto que a Sampdoria, como eu já falei em outros vídeos, é um time que anda dando trabalho também, né, nessa competição, né? É um time que
constantemente acaba tendo resultados positivos, né, em jogos como esse, né? Como vocês podem ver aqui, teve já outras duas vitórias, né? Não é um time totalmente ruim. E quanto uma equipe como a Inter de Milão, que volta e meia também acaba dando muita vantagem para os seus adversários no início do jogo, isso faz com que seja considerado aí uma boa aposta, algo aí contrário à Inter de Milão em partidas como essa, né? Como vocês podem ver logo no primeiro tempo, o Sampdoria acabou abrindo 2-0 e só no segundo tempo aí que a Inter de Milão diminuiu o placar. Geralmente isso acontece em jogos da Inter de Milão mesmo. A Inter de Milão começa perdendo e daí depois no final é que tenta buscar o resultado. Só que muitas vezes isso não é o suficiente, como não foi nessa partida, né? Melhor aí para quem deixou esse jogo de fora ou tentou fazer algo voltado aí para o Sampdoria esperando um jogo aí mais pegado do que essa odd de 1.4 que mostrava a favor da Inter de Milão. Sassuolo que também venceu, né? Depois de ter tomado uma goleada na última partida, se eu não me engano, para a equipe da Atalanta, foi isso? É, tomou 5-1 para a Atalanta, voltou a vencer aqui em casa. É um time que provavelmente vai continuar na parte de cima da tabela. Teve um início de campeonato muito bom, o que ajudou aí a reunir pontos para estar brigando aí pela parte de cima. E que merece estar onde está, fez jogos muito bons ao longo dessa temporada e confirmou aí com esse 2-1 em cima da equipe do Genoa. O Napoli acabou perdendo, aqui é o que eu falei, às vezes esses times como o Napoli, Lazio, não são times de ponta como é um Milan com o Juventus, e muitas vezes acabam mesmo assim recebendo odds muito baixas e acabam muitas vezes decepcionando. A odd do Napoli aqui estava de 1.2, né, sendo que não é tudo isso, não é um time espetacular. A equipe do Napoli é um time que disputa a Europa League, ou seja, um time que em nível aqui do Brasil seria um time que disputa a Sul-Americana, né, então não se pode ter uma odd de 1.2 para um time como esse, né? Mérito aí de quem conseguiu pegar esse 9.5 ou até quem pegou esse lei Napoli esperando talvez um jogo não tão fácil, né? Eles acabaram perdendo de virada, né? A equipe da Spezia até tinha perdido um jogador e logo 4 minutos depois acabou virando a partida, daí já estava já no fim e acabaram confirmando aí a vitória para a equipe do Spezia. Aqui Milan e Juventus foi o que eu falei ontem, aqui é um jogo difícil de tu entrar em vencedor, né? E eu até falei que se eu fosse entrar em alguém, eu entraria em Juventus ou empate, aproveitando uma odd um pouco mais alta aqui da equipe da Juventus, tendo em vista que está enfrentando o Milan, e como eu falei, o Milan era um dos times que tem maior aproveitamento nessa última temporada e não foi diferente aqui na partida. No primeiro tempo até acabou empatado, mas no segundo tempo aí o Juventus teve um bom momento no jogo e conseguiu fazer 2 gols de vantagem para matar a partida, né? Para quem entrou em ambos marcam ou em mercado de gols aí esperando um jogo com gols, né? Um jogo onde ambos os times tinham oportunidade de marcar gols pela sua qualidade de time, acabou se dando bem, né? Logo no primeiro tempo já bateu esse ambos marcam aqui e acabou que foi um grande jogo aí para quem trabalhou o mercado de gols. Vindo aqui pro campeonato francês, eu vou comentar aqui os jogos que eu tinha marcado ontem, né, que eu falei um pouco melhor. Foi esse jogo aqui do Rennes contra o Nantes. Aqui foi um jogo que eu até falei que dava para arriscar algo no Rennes, né? Talvez aqui pela saúde alta até protegendo o empate. E não foi diferente aqui, foi 0-0 a partida. O Rennes teve uma grande posse de bola, mas acabou não conseguindo concluir a gol, né? Não teve nenhum chute a gol, se eu não me engano, né? Teve 8 chutes, mas nenhum a gol. Isso fez com que o jogo não saísse do 0-0. O Mônaco acabou ganhando de 5-2, né? Tava com uma odd até alta, né? Porque o Mônaco representa. Quem entrou em mercado de gols não precisa nem falar, né? O jogo teve 7 gols. E para quem entrou algo a favor aqui do Mônaco, aqui também acabou se dando bem nessa partida. A equipe do Lille acabou perdendo, né, um resultado que impressiona até um pouco, acabou tomando 2 gols muito cedo na partida e acabou não conseguindo recuperar, mesmo tendo dominado ali o segundo tempo, não conseguiu nem o empate. A equipe do Lyon acabou vencendo, né, abriu 3-0, depois acabou tomando 2 gols, mas acredito que nesse 3-0 aí muita gente já tenha sido paga. Infelizmente aqui a odd do Lyon estava um pouco baixa, para quem entrou
no HT do Lyon e ou para ganhar ambos os tempos acabou se dando bem, né? Infelizmente aqui no final do jogo teve um gol ainda pro Lens que acabou quebrando um pouco o segundo tempo da equipe do Lyon, mas muita gente eu acho que gosta de trabalhar também o cash out, né? Para quem já estava no final do jogo aí já estava dando cash out alto, já conseguiu fechar aí a sua posição com um bom lucro. E aqui o Saint-Étienne e PSG foi o que eu falei, né, para não entrarem direto na vitória do PSG individualmente, porque não tinha tanto valor, ainda mais sem o Neymar, né, e que se quem quisesse talvez extrair um pouco mais de valor nesse jogo, então que entrasse em uma múltipla personalizada, colocando aí daqui a pouco o PSG para ganhar o primeiro tempo, para ganhar o segundo tempo, para fazer mais de um gol, enfim. Que não acabou batendo, né, infelizmente, mas quando se trabalha jogos assim, jogos onde tem um time muito favorito com odd muito baixa, ou tu deixa de lado o jogo, que é o que eu prefiro fazer, ou tu tenta fazer algo mais arriscado a favor do time favorito para tentar pelo menos pegar uma odd mais alta e justificar, né, a colocação aí de uma unidade nesse tipo de jogo, né? E como vocês podem ver aqui o jogo acabou 1-1, né? Para quem está fazendo trade de aposta esportiva em toda essa última temporada 2020-2021, pode ver que tem muitos times que entram no jogo muito favorito, com odds abaixo de 1.4 e que acabam empatando ou até mesmo perdendo a partida. Por isso é que eu sempre menciono nos vídeos para evitarem de comprometer o lucro de vocês do dia com jogos assim, tendo em vista que a odd não justifica o risco, né, como eu sempre falo, e também porque existem jogos melhores com odds melhores para se trabalhar do que um jogo assim, né? A não ser que você faça trade esportivo e goste de trabalhar, né, o que eu já falei nesse vídeo, o lay é o favorito, né? Para quem começou ali trabalhando algo contrário ao PSG, acabou até pegando esse primeiro gol aqui aos 19 do primeiro tempo e acredito que já tenha ali fechado a posição já com algum lucro, né? Tendo em vista que essa odd começou muito baixa. Tivemos aqui também Manchester City e Manchester United. Manchester City acabou ganhando de 2-0. Aqui eu acho que prevaleceu aqui o elenco superior do Manchester City, né? Por mais que seja um time que muitas vezes ainda joga um futebol fraco porque pode, quando a coisa aperta, consegue fazer o resultado positivo, como foi contra a equipe do Chelsea, como foi agora contra a equipe do Manchester United. Infelizmente não bateu o ambos marcam, né? Que é sempre uma opção para jogos muito pegados, né? Como eu sempre aconselho vocês. Porém, quem entrou aqui pelo menos protegendo no empate ou entrou a favor do Manchester City acabou conseguindo o green aí, tendo visto que foi 2-0 a partida, dois gols no segundo tempo, né? E eu não assisti essa partida aqui, mas pelo que dá para ver aqui pela posse de bola, pelo menos foi um jogo onde o Manchester City teve mais o controle da bola, a chance de gol acredito que tenha sido parelhas para os dois lados, mas daí é aquela coisa, né? Futebol ganha quem aproveita as chances. Agora falando aqui um pouco sobre o que aconteceu no Campeonato Brasileiro de ontem, como eu falei, aqui esse jogo aqui seria um jogo onde daria até para trabalhar algo a favor do Botafogo se fosse um Botafogo de outros anos, né? Infelizmente esse ano aí o Botafogo provavelmente vai ser um dos times que vai cair para a Série B, né? Então sempre quando tem Botafogo em alguma partida, o mercado contrário ao Botafogo sempre vai acabar sendo lucrativo a longo prazo. Não foi diferente nessa partida, que eu até comentei que o Atlético Paranaense estava numa ascensão, estava cada jogo aí buscando bons resultados para cada vez escapar mais lá da parte de baixo da tabela e sem muitos problemas aqui acabou ganhando a partida por 2-0. O Botafogo até tentou aqui, teve bastante posse de bola, muitos chutes a gol, mas enfim, que não dá para se esperar muita coisa de um time que já mostrou a temporada inteira que não tem um elenco forte o suficiente para bater de frente com a maioria dos times e mesmo tendo várias chances de gol não conseguiu converter em gol nenhum. Isso mostra, né, a fraqueza da equipe do Botafogo, que vai sempre estar sendo uma boa alternativa para se apostar contra, né? Tendo em vista aqui que, como vocês podem ver, essa odd do Atlético Paranaense estava em 2.9, muitos eu acredito que tenha pego pelo menos o Atlético Paranaense ou um empate, o Atlético Paranaense empate anula, e tenha pego uma odd aí bem legal para sua múltipla ou algo do tipo. O Grêmio acabou também aqui ganhando do Bahia, que eu falei que tinha que ver se o Grêmio ia com todos os seus titulares, mas que tinha que tomar cuidado também com essa odd muito baixa do Grêmio, né? O Grêmio acabou ganhando por 2-1, né? Não foi uma partida espetacular da equipe do Grêmio, mas foi o que
o que foi preciso para ganhar. O Grêmio que nas últimas partidas vem jogando esse futebol mesmo, esse futebol onde consegue os resultados que quer, mas sem muito show, sem muita firula. Até teve um lance polêmico aqui ainda no primeiro tempo, se eu não me engano, quando o jogo estava 1-0 para o Grêmio, o impedimento marcado contra a equipe do Bahia, que acabaram não sendo desfeito, né? Sendo que imagens mostraram, né, que estava na mesma linha, mas enfim, esse vídeo aqui não é vídeo sobre polêmica, é vídeo sobre aposta esportiva. E quem foi aí a favor do Grêmio acabou se dando bem. Quem fez essa múltipla aqui, daqui a pouco Atlético Paranaense, Grêmio, possa ter colhido algum fruto, que foram os dois jogos das 7h30, se eu não me engano. Mais tarde teve o jogo do Coritiba contra o Goiás, né? O jogo daqueles que estão brigando para ver quem vai ser o último colocado. O Goiás acabou ganhando a partida. Acredito que muitos não tenham trabalhado essa partida. O Sport acabou ganhando de 1-0 do Fortaleza, que também é o mesmo caso do Coritiba contra o Goiás. É dois times que estão brigando pela parte de baixo. Não acredito que nenhum dos dois times vá ser rebaixado, né? Mas acaba aqui que o Sport acabou levando a melhor, né? Se distanciando aí um pouquinho mais da zona de rebaixamento, mas tá um bololô lá embaixo que a qualquer momento qualquer um desses times aqui pode entrar nessa vaga aqui do Vasco, né? Vai depender da equipe carioca aqui com esses dois jogos atrasados pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo acabou, acredito que derrubando muita gente, né? Muita gente gosta de 2019 e sempre a favor do Flamengo, achando que o Flamengo ainda é aquele time de 2019, porém o Flamengo não vem se encontrando, mesmo tendo uma equipe muito boa, muito qualificada, está sempre se perdendo nos resultados. Não sei se é problema de técnico, o que que é, só sei que mais uma vez aí o Flamengo acabou obtendo um resultado negativo, acabou tomando a virada nos acréscimos do segundo tempo para a equipe do Fluminense. Era uma oportunidade muito boa do Flamengo encostar de vez no São Paulo para brigar pelo título, mas acabou desperdiçando, acabou, eu acredito que ferrando muita gente aí que apostou a favor do Flamengo, esperando um jogo até com certa facilidade, tendo em vista que o Fluminense já não está numa fase tão boa, né? Depois que o Odair acabou saindo, mas aí mérito do Fluminense, né? E problema do Flamengo que acabou perdendo. E por que que eu falei que o Flamengo perdeu uma ótima oportunidade? Por causa disso daqui, ó, outro jogo que eu acredito que tenha ferrado muita gente também. A equipe do Bragantino, que não é uma equipe de todo ruim, mas também não é uma equipe que consiga bater de frente com muitas equipes da Série A, acabou ganhando de 4-2 da equipe do São Paulo. São Paulo também jogou um futebol muito fraco, tomou 3 gols já no primeiro tempo, tomou 4 gols, na verdade, no primeiro tempo, né? O primeiro tempo acabou 4-1, no segundo tempo ainda teve um expulso e foi fazer mais um gol ali para descontar o placar lá aos 50 minutos do segundo tempo, né, já no final do jogo, mas que não deixa de ter sido um vexame aí para o São Paulo, que podia ter disparado na liderança e acabou desperdiçando essa chance, né? Uh, o que foi de certa forma bom para os seus adversários que estão ali, né, como o Atlético Mineiro, o Grêmio Internacional, buscando encostar ali na parte de cima para talvez brigar por esse título, né? Então esses jogos aqui de Flamengo e São Paulo, acredito que foram os jogos que talvez tenham ferrado um pouco mais o pessoal, né? Mas sempre tem que ficar atento, né? Jogos de Campeonato Brasileiro são sempre muito disputados, às vezes explorar um outro mercado, como o mercado de gols, ambos marcam, principalmente partidas do São Paulo, onde o time é muito ofensivo e muitas vezes acaba deixando muito espaço na parte de trás, faz com que daqui a pouco ambos marcam em partidas do São Paulo sempre tenham um bom valor. Passando agora aqui pro dia de hoje, rapidinho, só comentar que os dois jogos que vai ter do Campeonato Brasileiro, Ceará e Internacional. Esse aqui é um jogo onde o Internacional, como eu falei, é um dos times que está brigando lá pela parte de cima, pela vaga na Libertadores. Vai ter pela frente aí a equipe do Ceará, uma equipe que, assim como a do Bragantino, não é de todo ruim, mas também não é uma equipe que consiga bater de frente, assim, em termos de elenco, com a maioria dos times. Então tem que sempre tomar cuidado, por mais que jogue em casa, né? A gente sabe que sem público nos estádios isso está sendo cada vez tá cada vez tendo menos influência e então sempre tem que ficar atento para daqui a pouco se o time que está jogando como visitante for mais forte, daqui a pouco vale aí a aposta, principalmente
quando a odd é alta. Nessa partida aí, como vocês podem ver, a odd do Internacional está em 2,7, é uma odd alta para quem está bem acima do Ceará na competição, né? Principalmente agora que o Internacional recuperou uma boa fase, vem de alguns resultados positivos, né? Tá com um time renovado, tá com um time descansado. Acredito que não tenha tantos desfalques assim, se eu não me engano, só o goleiro reserva e o lateral esquerdo, que também, se eu não me engano, não é o que está jogando como titular, é que estão lesionados. De resto, é time titular, time com força máxima. Então tem que também aproveitar para quem não tiver 100% seguro. O empate anula aqui a 1,8 é uma boa odd, tendo em vista que se o Internacional ganhar, a aposta é paga, se o Internacional empatar, devolve o dinheiro, não tem nenhum problema, né? Ambos marcam também, sempre é bom. A defesa do Internacional ela é conhecida ali por às vezes dar alguns vacilos, né? O goleiro, o zagueiro Cuesta, então daqui a pouco também um ambos marcam possa ter algum valor. Então, basicamente é isso. Saibam explorar essas odds altas aqui em jogos como esse, né? E o meu palpite, obviamente, é sempre tendendo aqui para a equipe do Internacional, pelo elenco que tem, pelo que vem mostrando nos últimos jogos e ao longo da temporada mesmo, tendo em vista que se ganhar essa partida aqui, pula para a segunda colocação, né? E entra de vez aqui na briga com Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo. O outro jogo aqui é Atlético Goianiense e Vasco. Esse daqui eu até prefiro que vocês deixem de lado, sim, é um palpite meu. Acho que é um jogo bem fraco, é um jogo onde o Vasco precisa muito do resultado, mas o Atlético Goianiense vai estar também jogando cada jogo como se fosse uma final, para escapar de vez aqui dessa parte de baixo da tabela. Então tem que tomar cuidado também. Aqui eu prefiro não opinar. Deixa aí a critério de vocês, caso vocês queiram trabalhar algo nesse jogo aqui. Então, basicamente foi isso aqui que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Né? Hoje não vai ter tantos jogos, então eu deixei para enviar esse vídeo um pouco mais tarde, só para falar desses dois jogos do Campeonato Brasileiro e para falar também um pouco sobre os jogos de ontem, para quem ficou com alguma dúvida em relação a algum jogo, ou para quem quer, às vezes, ouvir alguma opinião externa aqui sobre os jogos que aconteceram na quarta-feira. Então é isso. Quem pode tirar aí alguma dica, alguma análise dos vídeos, peço que deixe o like, se inscreva no canal. E amanhã eu tô de volta aí com mais um vídeo. E é isso. Abraço, boas apostas, bons trades.